Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Oh, Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Nesta série, estamos revivendo a história da Itepa Faculdades, seus valores e desafios desde o surgimento até os dias atuais, para entender o presente e inspirar um futuro de esperança. Terceiro episódio, a história da Itepa Faculdades em sua caminhada de 42 anos. O aluno deixou de fazer um ano de pastoral, lá no meio dos anos de teologia ou no final da teologia, para desenvolver toda a sua atividade pastoral durante durante o seu estudo, durante os 4 anos. Normalmente o seminarista voltava no final de semana para uma paróquia de sua diocese e a partir de um método próprio do Itepa é que se discutia depois as grandes questões emergentes do contexto que cada aluno levava de volta para o Itepa para discutir com os alunos. E assim existia uma grande integração dentro das próprias disciplinas que possibilitavam essa discussão. E sempre ali o forte foi exatamente ligar a teologia, a teoria da teologia com a prática pastoral. Quando os idealizadores imaginaram o Instituto, diziam assim, ele deve ter 2 viés, 2 trilhos. O primeiro trilho é o estudo da teologia e o segundo é a pastoral. Então, desde o início, se colocou a necessidade para fazer o curso de teologia de ter uma prática. E essa prática, ela precisava ser refletida. Daí se buscava muito o método ver, julgar e agir, mas também que a reflexão teológica pudesse ajudar na pastoral e as questões oriundas da pastoral pudessem repercutir no estudo da teologia. Por isso até que o Instituto de Teologia Itepa, Instituto de Teologia e Pastoral, esse nome por si só diz tudo o que era para ser o Instituto. Era que ser o Instituto de Teologia, ou seja, você estudar teologia, a teoria da teologia, as grandes questões teológicas, mas ao mesmo tempo misturar isso com a prática pastoral. Por exemplo, integrando com aqueles anseios que vinham dos desafios teológicos, desafios de fé, desafios de pastoral, que vinha do povo, que os estudantes viviam no meio do povo. E também os professores. Professores normalmente eram professores também profundamente engajados na prática pastoral de cada diocese, sem nunca abrir mão de uma teologia profunda, teologia forte, bem estudada, mas dentro desse novo método, uma teologia mais contextualizada. E era um período de efervescência de muitas questões. As periferias, antes praticamente nós não tínhamos periferias, é agora que elas surgem. E era um grande desafio como compreender este homem que sai do meio rural, vem para a cidade, vai para a periferia, ali não tem mais esse espaço de encontro e ele se sente deslocado. Ele não é mais agricultor, não existe um local de encontro. A vida religiosa também começava a sentir a necessidade de ter formação específica na área da teologia, na área da Bíblia, na área da espiritualidade, da pastoral, etc. Muita gente tinha sede de teologia. Foi um tempo privilegiado. Congregações religiosas, lideranças leigas, todos eles, mesmo os padres já formados, sentiam a necessidade de maior formação, de mais atualizações. Só tentando imaginar, por exemplo, o que significou para toda a nossa região, para o Rio Grande do Sul, para outros estados, inclusive outros países, a teologia de férias. As religiosas, especialmente, vinham de todo o Brasil, vinham para seu curso de formação. Foram milhares os que fizeram esse curso de teologia de férias.
o curso de presbíteros, eu também fui aluno do curso de presbíteros. Quantos padres passaram pelo aprofundamento bíblico através do curso de presbíteros? Além do curso regular de teologia e dos cursos de extensão e de tanta assessoria que o ITEPA prestou ao longo destes 40 anos, ele foi redesenhando o rosto da igreja nas nossas dioceses e da nossa província eclesiástica. Houve, penso eu, um fortalecimento no processo de formação dos agentes de pastoral. E havia essa grande preocupação em ser agentes qualificados para esse novo contexto que nós estávamos vivendo. Então, um dos clamores que brotou foi da vida religiosa. Elas diziam: nós não conseguimos fazer todo o curso. Daí surgiu a teologia de férias. Desde a sua origem, o ITEPA tem a marca pastoral. E isso também foi um grande sinal para a vida religiosa consagrada. De modo que, nas férias, durante 7 etapas, o ITEPA formou grupos e grupos de religiosos e leigos. E era um estudo intenso, de manhã, de tarde, e tanto a vida religiosa como os leigos e as leigas vibravam. E era interessante, porque também esta busca deles contagiava a nós como professores e todo o Instituto como tal. E a maioria dos formadores, na época, também eram professores do ITEPA. A direção do ITEPA, normalmente, quem era padre também era formador. Então, eram atividades separadas, mas que elas eram integradas pelas reuniões que fazíamos, pelas reflexões em comum e pelo aprofundamento das grandes questões que os alunos iam levantando e que nós mesmos, professores e formadores, levantávamos. A teologia e a prática, elas estão sempre em diálogo, uma provocando a outra para novas sínteses. E assim a teologia é refletir sim sobre aquilo que foi produzido, mas em diálogo com aquilo que nós estamos vivendo no hoje. Por isso, Instituto de Teologia e Pastoral. Foi uma experiência muito bonita, mas também muito desafiadora, porque é uma teologia que ela é refletida a partir do contexto. O contexto também ele é muito plural. Uma outra questão que se fez sentir foi criado um curso de especialização para os padres em 3 dimensões. Era só atualização, uma visão panorâmica da Bíblia. O segundo era um curso então de extensão, que era um estudo completo sobre a Bíblia, e o terceiro então de especialização, que implicava no ato de produzir um texto, uma monografia. Então esse universo, esse impacto sobre a vida presbiteral. Todo mundo tinha seu pensamento, tinha suas leituras, tinha o seu conhecimento, e esse debate se dava também em sala de aulas. E não poucas vezes tivemos tensões fortes também, que precisaram ser resolvidas, vamos dizer assim, com a própria direção do ITEPA. Recordo das falas do Dom Urbano, dizia assim: antes as nossas reuniões não tinham um referencial. Depois que nós criamos o ITEPA, ele usou a expressão, nós criamos, não nasceu de forma espontânea, foi uma opção nossa. Os nossos encontros dos bispos também ganharam um sentido novo, uma reflexão mais qualificada. As nossas assembleias, os nossos encontros das dioceses tinham assessorias que brotavam do próprio Instituto. Mas as grandes questões também passavam pela questão da sustentabilidade do ITEPA. E aí as dioceses tiveram que assumir juntos, abraçar junto as questões. Então sempre essa interação com os bispos, com as dioceses, com o clero. Sempre participava também alguém do ITEPA para informar, para debater, para questionar e para deixar-se questionar também pelos padres. De modo especial, a partir de que começaram a se formar os primeiros padres saídos deste novo instituto. Então isso depois deu um impacto grande também junto às igrejas diocesanas. Desde sua criação em 1982 até dezembro de 2004,
a Mitra Diocesana de Passo Fundo respondeu juridicamente pelo ITEPA. Diante da possibilidade de reconhecimento da graduação pelo Ministério da Educação, das novas necessidades e dos desafios que foram surgindo a seu tempo, em 10 de dezembro de 2004 foi criada uma entidade jurídica autônoma que foi denominada Instituto de Teologia e Pastoral ITEPA, esta então sendo a mantenedora. E simultaneamente, logo na sequência, criou-se a Faculdade de Teologia e Ciências Humanas, ITEPA Faculdades, esta então a mantida, e responsável pela oferta de cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu e cursos de extensão. É certo que inicialmente não se pensava de criar um curso de teologia com aprovação do MEC através do Conselho Federal de Educação. Pouco depois, sim. Por isso, logo se encaminhou a autorização e, a seu tempo, o reconhecimento do curso superior de teologia, mantido pelo ITEPA. Atendendo às novas exigências do contexto da época e em face da abertura do Ministério da Educação MEC para o credenciamento de instituições de ensino superior de teologia, a ITEPA Faculdades foi credenciada junto ao MEC em 19 de dezembro de 2008, através da portaria de número 1541. Por sua vez, o curso de bacharelado em teologia foi autorizado através da portaria também de número 154, de 3 de fevereiro de 2009, e obteve seu reconhecimento no dia 17 de maio de 2013. O ITEPA estava habilitado não somente para o curso de teologia, mas também para outros cursos de graduação e pós-graduação, como o curso de espiritualidade, metodologia pastoral, iniciação à vida cristã, cursos para a formação de diáconos e formação de agentes leigos nas comunidades de fé. Então foi um momento super privilegiado, um tempo muito rico. E isso foi muito significativo. O ITEPA foi um grande benefício para a vida religiosa consagrada. Esses cursos têm contribuído enormemente. Tudo isso possibilitou porque o Instituto está localizado junto do povo, junto às dioceses, aqui pertinho. Então esses cursos veio capacitar muita gente que continua atuando em nossas comunidades. Assista no 4º episódio, o projeto pedagógico inspirado na metodologia participativa e sinodal.